Olá pessoal, boa tarde. Vamos à nossa aula 4 de instrumentos de política urbana. Hoje nós vamos abordar a questão do licenciamento ambiental, tá? No que toca às estruturas institucionais para o meio ambiente no nosso estado. Então, vejam bem, o licenciamento ambiental é um processo, né, um processo administrativo, né, que o empreendedor tem que se submeter a ele, né, de alguma maneira, né, para poder conseguir licenciar a sua atividade, né, aquilo que ele está propondo a desenvolver, né, em algum território, né, em alguma localidade, né, sobre o território urbano ou regional, tá? Então, ele vai ter que se submeter a isso, ele tem várias etapas, vários procedimentos que ele tem que fazer e ele vai ter que produzir estudos de impacto ambiental, ele vai ter que produzir projetos executivos, vai discutir isso tudo, vai ter que fazer modificações. Então, é todo um processo, né, que ele vai ter que se submeter a ele junto ao órgão ambiental para conseguir fazer o seu licenciamento. Depois a gente vai ver que, a depender da classificação, né, daquele empreendimento, basicamente a gente tem uma classificação de 1 a 6, basicamente os empreendimentos classificados como da classe 1 e 2, eles, em tese, né, não teriam que fazer todo o procedimento, né, protocolar do licenciamento ambiental. Eles poderiam requerer a sua autorização ambiental de funcionamento, né, que se chama AF, mas mesmo assim, mesmo esse requerimento dessa AF, tem algum procedimento que ele precisa observar, tá? Então, caso o empreendimento, né, vai operar ou se instalar sem essa licença, né, vai sofrer penalidades, né, multa, proibição de funcionamento, aí tem uma série de coisas previstas em lei especificamente, né, e talvez até a suspensão de suas atividades, né, e, por exemplo, atividades que já estão em operação, principalmente aquelas que são mais antigas, né, e não possuem licença ambiental, eles devem procurar ter a iniciativa, né, de procurar a priori o órgão ambiental para poder discutir, né, com esse órgão competente quais as condições que ele tem para regularizar essa situação em que ele está, tá? Então já está implantada, né, aquela história, né? Se você, o fato de você desconhecer a legislação não isenta, né, qualquer um do cumprimento dessa legislação. Isso é cláusula pétrea, né, da nossa e de várias constituições, né? Não é porque você não conhece a legislação que você não está submetido a ela, né, alguma lei ou alguma coisa assim. Então, se ela já faz isso de iniciativa própria, o sistema, né, o sistema ambiental, ou as instituições ambientais já vão ver com olhos mais com bons olhos, né, essa iniciativa, né, e aí isso tende a ser um processo mais tranquilo, muito mais tranquilo do que aquele que o sujeito simplesmente, né, vai considerar isso irrelevante, né, essa questão do licenciamento ambiental, acha que não toca nele e vai aguardar para o sistema ou multar ele ou ele ser acionado, né, o sistema ir de encontro a ele, né, vai ser um processo de licenciamento muito mais conturbado, né, muito mais complicado. Bom, todas as atividades potencialmente poluidoras, né, devem se sujeitar a esse licenciamento, né, e aí vocês podem ler na DN 74, né, se não me engano a última atualização dela foi de 2017, né, que vão ter listagens, né, sobre diversos tipos, né, diversas categorias de atividades, né, e a atividade que está sendo proposta, ela em tese deveria ser classificada como uma dessas que estão aí listadas, tá? Então, na listagem A, a gente teria atividades minerárias, na listagem B, atividades industriais mais ligadas à indústria metalúrgica e afins, né? Na listagem C, atividades industriais específicas de indústria petroquímica, né? Atividades industriais da indústria alimentícia especificamente. A listagem E, que seria, né, que tocaria mais a nós, engenheiros urbanos, né, que seria atividade de infraestrutura, né, em geral. A listagem F, veja que até os serviços, né, comércio e serviços, né, atacadistas principalmente, né, o varejista nem tanto, né,
mas o atacadista está inserido nisso aí, né? Há um impacto grande aí. E a listagem G seria atividades agro-silvo-pastoris, que em tese, como a gente já comentou antes, né, até atividades rurais, né, de produção rural deveria se submeter ao licenciamento, né, e aí as classificações, os procedimentos vão estar listados na DN 74, na listagem G, né, dentro de atividades agro-silvo-pastoris. Bom, como é que a gente classifica um empreendimento, né? Então, via de regra, é uma conjunção entre o porte do empreendimento e o seu potencial poluidor. Então, essa é a nossa base aqui no estado, né? O nosso conceito, né, de classificação de empreendimento. Via de regra, ele pode ser classificado de 1 a 6, né? Classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vejam que cada uma dessas classes é uma conjunção, né? Do porte com o potencial poluidor. Então, basicamente, a classe 1, que é o empreendimento de menor potencial poluidor e menor porte. Então, pequeno porte e pequeno ou médio potencial poluidor, ele cai aí na classe 1. Na classe 2, o empreendimento de médio porte, pequeno potencial poluidor, tá? Cai na classe 2. A classe 3 seria o pequeno porte, grande potencial poluidor, ou médio porte e médio potencial poluidor. A classe 4 seria grande porte e um pequeno potencial poluidor. A classe 5 seria grande porte e médio potencial poluidor, ou médio porte e grande potencial poluidor. Na classe 6 a gente teria, né, o ápice disso aí, que seria o grande porte e grande potencial poluidor também. Vejamos como é que essa conjunção vai se dar. Então, o potencial poluidor degradador da atividade, tá, vai ser dado por essas variáveis que estão aí, variáveis ambientais, né? Vai classificar de alguma maneira, né, as atividades da listagem que a gente passou para vocês, e através, né, das variáveis ambientais, ar, água e solo. Então, para efeito, né, vamos simplificar isso um pouco mais, né, inclui-se o potencial poluidor sobre o ar, os efeitos da poluição sonora, sobre os solos, efeitos nos meios biótico e socioeconômico também em geral, tá? Então, via de regra, o que a gente tem aí é potencial poluidor degradador, né? Essas variáveis aí do potencial poluidor degradador, tá? Então, se do ar é pequeno, se da água é pequena e se do solo é pequeno, ele cai na categoria pequena. Se do ar é pequeno, da água é pequeno e do solo é médio, ele ainda continua como potencial poluidor pequeno. Se do ar é pequeno o potencial poluidor, se da água é pequeno e o solo é grande, ele já cai no coeficiente ou na variável geral M, e assim sucessivamente, né? Vocês vão ver aí na tabela aí, né? Cada um dessas variáveis aí vai fazer com que gere um resultado, né, do potencial poluidor geral daquele tipo de atividade. Depois que você consegue esse potencial poluidor geral, essa variável que está aí, né, se ela é P ou M ou G, aí você vai colocar ela numa segunda tabela, né, que seria a classificação das fontes de poluição, né, para você finalmente classificar isso aí. Então, via de regra, o tamanho do empreendimento já dá se ele é pequeno, médio ou grande, e aí você vai pegar o potencial poluidor daquela primeira tabela, vamos voltar nela aqui, né, se ele é pequeno, médio ou grande, né, e vai cruzar com o porte do empreendimento. Então veja que o empreendimento de pequeno porte com potencial poluidor pequeno, ele vai ser classificado como classe 1. Se ele tem o porte pequeno com o potencial poluidor médio, ele continua na classe 1. Se o porte dele muda para médio, mas ele tem um pequeno potencial poluidor, ele já muda para classe 2. Se ele tem um porte médio com um potencial poluidor médio também, ele já cai na classe 3. Se ele tem um pequeno porte e um potencial poluidor grande, ele também vai para a classe 3. E assim sucessivamente, né? Se ele for um empreendimento grande, com um potencial poluidor pequeno, ele cai na classe 4. Se ele for um empreendimento de porte grande com potencial poluidor médio, ele cai na classe 5.
E se ele for um empreendimento de porte grande, com potencial poluidor também grande, ele cai na classe 6. É assim que a gente faz a classificação. Então, via de regra, né, isso não era assim antigamente, né, isso é de algum tempo para cá. Toda vez que você classifica um empreendimento como classe 1, classe 2, em tese, eles estão aptos a pedir a sua autorização ambiental de funcionamento, que os livraria de todo o procedimento, né, completo de licenciamento ambiental, que vai recair para classes 3, 4, 5 e 6. Tá? Então, teria essa simplificação. Isso não significa que ele não tem que se direcionar ao órgão, né, e classificar, fazer, né, preencher o seu formulário de caracterização do empreendimento, né, e o órgão é que vai dizer a ele que ele caiu na classe 1 ou 2, conforme as informações que ele vai dar no seu formulário, né, e o órgão vai já responder a ele, né, com essa licença, com essa autorização ambiental de funcionamento, por conta de que ele foi pré-classificado como classe 1 ou 2. Então, o que acontece? Apenas os empreendimentos das classes 3 a 6 vão fazer todo o procedimento, né, exigido pela legislação, não só novos empreendimentos, como também ampliação e modificação de alguns, né, empreendimentos. Tá? Então, a outra questão que todo mundo tem que se atentar é que tanto aqueles empreendimentos que conseguem a AF, quanto os empreendimentos que já foram licenciados em alguma instância, eles não ficam dispensados de fiscalização, né? Não é porque eles têm aquela licença em mão que eles podem, né, estão aptos, né, a cometer crimes ambientais ou simplesmente fazer a coisa de qualquer jeito, porque eles vão ser, né, fiscalizados de alguma maneira e podem ainda, né, incorrer em alguma infração ambiental aí, ficar sujeito a multa ou suspensão da atividade, tá? Tem um terceiro item aí que eu coloquei para vocês aí, que em tese, né, as atividades que não estão na DN 74 não seriam passíveis de licenciamento no final das contas, tá? Então, aí fica de acordo, né, com a esfera, né? Na esfera federal, por exemplo, né, isso não vai acontecer, né? Não vai isentar o empreendimento, né, de fazer o licenciamento ambiental dele, porque ele está na esfera, né, federal. Então, isso só conta para a esfera estadual e municipal, ok? Bom, então a gente já viu que né, os empreendimentos da classe 1 e 2, quando eles forem classificados assim, né, qualquer dos empreendimentos, quando eles vão ao órgão ambiental, eles têm que caracterizar o seu empreendimento. Geralmente isso é feito através de um formulário que é preenchido, né? E aí o próprio órgão ambiental vai classificar, tá? Então aí estão alguns documentos que mesmo para ter a AF, geralmente o órgão ambiental vai pedir, né? Precisa, né? Independente de ser a AF ou não, né? E geralmente, né, o órgão também responde a essa caracterização do empreendimento com esse outro formulário aí, né, que seria o formulário de orientação básica, tá? Hoje chamado formulário de orientação básica integrado. Então, baseado nas informações em que o próprio empreendedor dá, o órgão vai analisar aquelas informações, né, no FCE integrado também, o FCEI, e ele vai responder ao empreendedor que tipo de licenciamento, qual a classe do empreendimento dele e que tipo de procedimento de licenciamento ele está submetido. Como a gente já viu aí, se ele cair entre as classes 3 e 6, ele vai ter que fazer o processo inteiro. Se ele cair nas classes 1 e 2, ele vai ser direcionado para o procedimento, né, de requerimento, né, da sua AAF. E aí, o que se, né, constitui esse procedimento normal, né, das classes 3 a 6, né? Então, vejam bem, a gente já tinha comentado sobre isso, né, mas aqui vamos entrar mais em detalhes, né? Esse processo, né, um processo adequado, né, do procedimento europeu, né,
em que você tem três instâncias de licenciamento, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, tá? E você tem que passar, né, e fornecer documentações diversas, né, a depender do andamento aí do seu empreendimento. Então, basicamente, a LP, né, concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando a sua localização e concepção, conforme eu falei para vocês, né, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos na próxima fase, que seria a sua implementação. Então, basicamente, a LP é o órgão dizendo que o seu empreendimento está ok, daquele jeito como ele foi proposto, naquela localização. Tá? Algumas condicionantes e alguns pedidos de informação complementar podem ser pedidos. Isso evoluiu, tá? Essas condicionantes e os pedidos de informação complementar costumavam a ser muito longos, muito grandes, e eles não, depois que você respondia tudo, o pedido de informação complementar geralmente dava início a novos pedidos de informação complementar na mesma fase de licenciamento. Era normal isso acontecer. Então você entrava com a documentação, havia um pedido de informações complementares e algumas condicionantes, e aí você respondia essas condicionantes e a lista de informação complementar, e essa resposta gerava uma nova lista de informação complementar e assim sucessivamente. Isso era razoavelmente comum. Então, alguns dispositivos legais agora já proíbem, né, disso acontecer, tá? Quando você gera um pedido de informações complementares, você tem um prazo para que aquela informação seja respondida, você pode até pedir um aditamento de prazo, tá? O órgão vai dar, não tem problema. Mas uma vez respondida aquela lista de informação complementar gerada pelo órgão, entende-se que o procedimento acabou, tá? Todas as informações foram dadas a contento, tá? Você deu informações. O órgão ambiental pediu informações complementares, tá? Ou corretivas, né, das informações que foram dadas. Uma vez que o órgão ambiental responde, né, para você que estão respondidos, né, aquelas informações complementares estão contempladas, pronto, ele não pode gerar um segundo pedido de informações complementares. Então, geralmente a LP é dada após isso, mas ela é dada com condicionantes, tá? Desde que algumas coisas sejam cumpridas. Então, é muito difícil qualquer instância, né, de licença, né, qualquer fase de licença ser dada sem condicionantes. Geralmente tem condicionantes que o empreendedor tem que cumprir num determinado tempo. Então, uma vez dada a LP, o empreendedor já sabe que a atividade dele está aprovada segundo a concepção dela e segundo a localização. Então, é nessa fase da LP que o órgão vai pedir o tipo de estudo de impacto ambiental que o empreendedor tem que fornecer, tá? Se ele é mais simplificado, tá? Ou se ele é o mais complexo de todos. Vejam que a classe 1 e a classe 2 já saiu desse processo de licenciamento, tá? Ele é tão pequeno o potencial, o porte dele é tão diminuto que ele nem entra nessa fase, tá? Então, para os de 3 a 6, certamente algum tipo de relatório de impacto ambiental vai ser pedido. Então, ele pode ser desde um RCAS, né, um PBA, né, uma coisa mais simplificada, até um EIA-RIMA, que é o mais completo, tá? Então, é nessa fase que o empreendedor também tem que apresentar o seu estudo de impacto ambiental feito por uma equipe mínima, né? No caso de parcelamento de solo urbano, uma equipe que a gente entende mínima seria um geólogo, para descrever o meio físico, um biólogo ou engenheiro florestal para descrever a parte do meio biológico, né, o biótico, e um arquiteto urbanista com mais algum profissional da área de economia ou sociologia urbana para descrever para descrever o meio socioeconômico, tá? Então, basicamente, 3 ou 4 profissionais aí para poder fazer isso aí, por exemplo, para um estudo de impacto, né, do solo urbano, né, de parcelamento do solo urbano. Bom, uma vez analisado isso aí e é dada a licença prévia, geralmente com condicionantes, você está apto a passar para a sua licença de instalação, tá? Aí, na licença de instalação, o que ela vai autorizar é isso que está falando explicitamente aí, instalação do empreendimento. Você está apto, pode começar a instalação do seu empreendimento,
né, ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluídas medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante. Então, a primeira coisa que o órgão vai avaliar, basicamente, essa é uma fase de avaliar projetos, aí sim, não mais anteprojetos, não mais estudos de impacto ambiental, mas sim os planos, programas e projetos executivos, tá? Você diz que abriu uma rua aqui, eu quero ver, né, todo o projeto, né, de movimentação de terra, de colocação, né, de realização e efetivação do grade da via, pavimentação, por aí vai. Tá? Então é isso que constitui essa licença de instalação. Então geralmente ela é dada com condicionantes também, tá? Para poder não atrasar tanto o empreendimento assim. Tá? Você pode fazer isso, aquilo ali, você só pode fazer depois que você cumprir essa condicionante aqui e assim vai. Então, via de regra, né, quando você tem a LI, você pode oficialmente começar a instalar o seu empreendimento, tá? Para parcelamento de solo urbano, entende-se, né, que a partir desse momento você poderia, por exemplo, começar a vender lotes ou, né, ou partes desse empreendimento. Então no começo havia aí um entendimento, né, meio dúbio, né, e quando que você poderia lançar, né, efetivamente o seu empreendimento. Hoje está mais claro isso, né, se entende que você só pode fazer isso a partir da sua licença de instalação. Faz sentido, né? Na licença prévia você ainda está, né? Sua resposta pode dizer, não, seu empreendimento não pode desse jeito que você está querendo fazer aí nesse lugar. Então, como é que você, né? Se você pode dizer não ao empreendimento, né? A viabilidade do empreendimento, como é que você vai lançar ele e começar a vender? Então, isso gerou, principalmente na questão de loteamentos e parcelamentos urbanos, durante muitos anos, gerou uma briga muito intensa aí entre empreendedores e os órgãos ambientais. De qualquer maneira, depois que você cumpre, né, a sua instalação, né, depois que está tudo instalado, né, que você estaria, em tese, apto a operar o seu empreendimento, né, seja ele de que classe e categoria for, né, ou tipo, né, aí sim a equipe técnica poderia ir a campo, né, e autorizar a operação com base na fiscalização, né, do que foi instalado. Né. Tudo que foi instalado, todos os programas de controle ambiental, medidas mitigadoras foram feitas, as medidas compensatórias estão encaminhadas, aí sim a equipe poderia dar a chamada licença de operação. Só um detalhe aqui, a licença prévia e a licença de instalação, elas precisam ir ao conselho, né, o conselho regional, ou o Copan Central, ou o CONAMA, né, que dão essas duas primeiras instâncias de licença. Via de regra, a última instância, a última fase, a licença de operação, poderia ser dada pela própria equipe, né, uma vez que ela consiga enxergar, né, mediante fiscalização a campo, que está tudo ok, ela mesma pode dar a LO, tá? Então, mais uma evolução desse processo de licenciamento, né, é que eventualmente, isso é para ver caso a caso, né, a própria licença prévia e a licença de instalação podem ser solicitadas de uma maneira concomitante, ao mesmo tempo, tá? Mas é preciso ver de caso a caso, né, quando é que isso se aplica. 5 e 6, isso nem é levado em consideração. Todo esse procedimento tem que ser observado, cada uma das fases separadamente, tá? Bom, seguindo aqui, né? Tem aí uma lista aí, geralmente, né, de documentos solicitados pelos órgãos ambientais, né? Se você vai cumprir o seu processo inteiro, né, conforme prevê a legislação, né? Vai ser dado um passo a passo aí, né? E você vai ter que seguir essa lista que está colocada aí mais ou menos para vocês terem um direcionamento de como é que essa coisa funciona, tá? Aí vem a questão do licenciamento corretivo, né? Depois, isso foi uma pergunta aí que sempre, essa é uma pergunta que sempre surge aí, né? É uma dúvida, né? Mas e os antigos, né, empreendimentos que já estão em operação antes disso tudo ser aprovado? Ou aqueles que, por um motivo ou por outro, entram, né, começam a se instalar ou entram em operação sem qualquer das licenças, né? Então, vejo que se ele já estiver instalado ou operando, né, ele vai ser chamado ao processo de licenciamento, né, de instalação corretiva, né,
ou de operação também de caráter corretivo. Então, vejam que não existe o procedimento de licenciamento prévio, né, corretivo. Isso não faz sentido, né? O licenciamento prévio é só o julgamento da viabilidade do empreendimento, tá? Então, não faz sentido o sujeito ser chamado para um licenciamento prévio de caráter corretivo. Apenas as etapas de instalação ou operação podem ser chamadas, né, a acontecer de maneira corretiva, né? Então, vejam bem, isso não isenta o empreendedor, tá, de ter que provar a viabilidade do seu empreendimento enquanto ele está submetido ao processo de licença de instalação ou operação corretiva. Isso continua continua acontecendo, né? Então, geralmente, o que vai acontecer, né, via de regra, estava muita briga também, era que durante o licenciamento de instalação corretivo, né, ou de operação corretiva, a primeira coisa que o órgão fazia, além de multar, era paralisar o empreendimento, tá? Então, é possível, através de um termo de ajustamento de conduta, né, um TAC, né, um termo de ajuste de conduta, que o procedimento, que o empreendimento, né, prossiga, né, com sua instalação ou sua operação, desde que cumpridos determinados compromissos, né, que vão ser listados ali, né, num termo de ajuste de conduta, tá? Isso é feito com o Ministério Público, junto ao Ministério Público, tá? Então, isso aí já é quando o sujeito é chamado para um procedimento de instalação, né, de licença de instalação, licenciamento de instalação ou operação corretivo, geralmente essa contenda, né, esse procedimento já está judicializado, tá? Então, ele pode fazer um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, tá? Desde que ele apresente justificativas para isso, né, e cumpra direitinho determinadas coisas que ele vai negociar ali com o órgão ambiental para que ele volte a instalar, né, para que ele suspenda a cassação, né, da instalação do seu empreendimento ou operação do seu empreendimento enquanto o processo de licenciamento corretivo corre, ok? Então, por hoje é isso aí, né? A gente fica para discutir as coisas aí na aula síncrona, né? Onde as dúvidas vão surgir. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima aula. Muito obrigado.